Olá, pessoal! Olá, turma! Boa noite, sejam todos bem-vindos! Que satisfação, pessoal, estar aqui junto com vocês, né? Encarando mais uma web aula da nossa disciplina Análise das Demonstrações Contábeis, né? Uma das técnicas contábeis, né? Já aqui explicado, demonstrado, né? Em nossas últimas webs, né? Por sinal, né? Nossas últimas aulas. Por sinal, hoje é o nosso quinto encontro, né? O nosso encontro extra, né? E o institucional pede quatro, mas conforme prometido, e como diz minha filha, né? Promessa é dívida, papai. Mas eu digo também assim, né? Para ela. Papai, quando o papai promete, eu digo, papai faz o que ela, papai cumpre. Pronto. Então, aqui conforme prometido, a gente tinha combinado. Estamos aqui firme e forte, mesmo eu meio adoentado, mas aqui o compromisso está em primeiro lugar, né? Além da gente vestir a camisa do grupo Ser Educacional, nós temos um compromisso ímpar com vocês, tá? Então, a gente só farrapa quando realmente não dá. Mas até nas últimas, a gente encara a nossa missão. E aqui estamos juntos em mais uma web aula, né? Para a gente tirar as dúvidas, coisa que a gente já fez, né? Antes de começar aqui essa gravação, gravar, né? A nossa web aula, a gente sempre bate, né? Tem um bate-papo, até para aguardar, ver se chega mais gente, né? E ali a gente fica trocando algumas ideias. Então, que sinal esse quinto encontro, né? A proposta é justamente essa, para tirar dúvidas, né? E trazer o conteúdo que a gente deixou em aberto de forma proposital, puxou o freio de mão lá atrás, para que a gente pudesse explicar os assuntos com mais calma, pudesse conversar, trazer mais exemplos, porque se fosse, né, na produtividade, a gente já tinha terminado já faz um tempinho. Mas aí eu disse, não, sempre bom, é como diz vocês, alunos, professor, encontro, né? Nunca é demais, né? Então, eu digo, olha, pessoal, vamos marcar mais um extra, professor, pode marcar, que a aula nunca é demais, né? Então, estamos aqui firme e forte, conforme prometido, e agradecer a presença de todos vocês, tá? Ok? Temos alunos aqui, como Antônio, um exemplo, tá? E 100% de presença, né? Um grande parceiro aí, obrigado, Antônio. Tá? A minha parceira Islândia, de vez em quando, dá uns fujões nas aulas, mas também está aqui firme e forte participando, ela, né? Jefferson também aqui presente, grande Ruth, tá? Ok? E outros aqui também, firme e forte. Deixa eu ver quem está presente aqui rápido, tá? Para agradecer, ok? As últimas aulas também, sempre aqui, Liliane, tá? Manuel, Priscila, Ruth, tá? Então, temos alunos aqui novatos, vamos dizer assim, novatos, né? Na nossa web aula, né? Na nossa web aula. Estou vendo que tem a oportunidade de participar hoje. Josefan, por exemplo. Deixa eu ver outro aqui. Quem mais? Temos aqui outros também que eu acho que é a primeira, né? O administrador, aqui eu não sei quem é o nome do aluno aqui, mas bom, está sendo identificado aqui pelo sistema como administrador. Também é o primeiro encontro, né? Tá? Mas agradecer demais, pessoal, a presença de vocês, o esforço, né? De estar aqui, né? Marcando presença, participando, né? Que é algo bastante importante, né? Gratificante para que a nossa web aula se torne produtiva, tá certo? Ok? Hoje, qual é a ideia? A ideia, eu vou começar logo agora, tá? Só para a gente fazer algo diferente, né, das webs anteriores, né, e de outras disciplinas também. A gente vai começar com um exercício rápido. Vamos tirar aí uns 5 minutinhos, 7 no máximo, para a gente puxar o conteúdo que foi da aula passada, tá? Eu não vou pedir os 4 indicadores, só vou pedir dois, tá? A atividade está pedindo 3, mas eu vou pedir só 2 aqui rapidinho, para ver se você, para mostrar a vocês que não existe bicho de 7 cabeças, tá? Ok? Não existe bicho de 7 cabeças. Então,
Bem, a gravação sim, começou agora, tá? Mas nossa aula tá desde o horário combinado, só que a gente tá mais fazendo um bate-papo aqui, tirando algumas dúvidas, tá certo? Mas assim, de forma, vamos dizer, oficial, gravando é agora. Mas a gente já tá um bom tempinho aqui. Então, chegou agora, chegou na hora certa, tá bom? Tranquilo, tranquilo. Então, pessoal, Islane, site, você pode entrar, como você trouxe aí, da Ambev, tá? Ok? Dessas empresas de capital aberto, tá? Você entrando na Bovespa, por exemplo, na Bolsa de Valores, né, de São Paulo, tá? Tem aquelas empresas de capital aberto, você vai conseguir. Você, por exemplo, do grupo C Educacional, que a gente deu um exemplo aqui também, se você colocar lá no site de busca, você vai ter os relatórios contábeis, entre eles o balanço, o DR, tá? Bem seguro, tranquilo para você visualizar, tá bom? Sem problema nenhum, ok? Então, você pegar, vocês mulheres, né, o produto da Boticário, né, aquele outro, como é, o Boticário, tem um outro, esqueci, a Natura, pode jogar lá no site, que você vai ter lá os relatórios contábeis, demonstrações contábeis. Clica lá e você vai ter todos os relatórios dele lá. Petrobras também da vida, tá? Que é uma empresa pública. Volta lá, Petrobras, né? Ele vai abrir o site lá, tal, e você procura ter lá o link dos demonstrativos, tá certo? Porque essas empresas são empresas de capital aberto, então elas têm, como a Petrobras, por exemplo, a Chesf, ela tem que publicar de forma obrigatória seus relatórios, tá certo? A cada trimestre, ok? Principalmente no final do exercício, tá certo, Islane? Bom, pessoal, então a gente começa, conclui aí com dois indicadores que seriam que eu já iniciei, de forma rápida a gente conclui, de endividamento e depois de rentabilidade, tá? São quatro, aí tranquilo para a aula de hoje, tá certo? Tudo bem, Islane? Puxar aqui, ó. Vamos ver aí se vocês realmente, assim, vem estudando. Na última aula, quem estava presente e quem também, porque a aula foi liberada, né, com pouco tempo depois. Né, não sei quem teve já, quem está presente, teve a oportunidade de visualizar, né, que está estudando, né, que vocês já vão começar a semana de prova. Mas vamos lá, ó. Eu acho que foi quem Ruth não foi perguntou, professor, a prova vai ter cálculo? Eu não sei quem sou eu. O papel do professor executor, pessoal, é cadastrar as questões num banco de dados. A gente cadastra tanto questões teóricas como também de cálculo. Agora, quem seleciona as questões para vocês é o sistema, tá? O sistema é que seleciona tantas questões fáceis, tantas questões médias, como tantas questões difíceis. Quando a gente cadastra, a gente diz se aquela questão é média, fácil ou difícil. Aí a gente tem que cadastrar tantas fáceis, tantas médias e tantas difíceis. Bota lá. Aí o sistema é que vai fazer lá um apanhado e, pô, vai preparar a prova de vocês. E ninguém tem acesso a essa prova. A gente só tem acesso à prova só depois que ela é aplicada aí para vocês. Quando termina a semana de prova, aí que alguém, né? Aí, tanto professor, coordenador, tutor, né? Pessoal do sistema de prova, né? Tem o contato realmente com a prova. Tá? Vocês são os primeiros, ninguém tem esse acesso à prova. Tá? Porque só quem prepara é o sistema. Então, Ruth, pode cair questão de cálculo? Pode, e deve cair, tá certo? Agora pode ocorrer do sistema só selecionar questões teóricas. Pode ser que ele selecione só questões de cálculo. Aí quem tá? Aí não foge ao nosso domínio. Mas se cair questões, Júlio, vai ser nesse nível aqui, ó. Aqui embaixo, pessoal, olha o que ele está pedindo. Ó, o que ele está pedindo aqui. Com as informações acima, calcule os indicadores, ó, de liquidez corrente, tá? Você está até perguntando aqui, ó, liquidez seca, ó, liquidez imediata, tá certo? Ele está pedindo para o ano X7, pessoal, e o ano X8. Eu sempre dou assim orientação para vocês quando chega uma questão dessa, vamos dizer assim, aparentemente, né, visualmente, né, assim, extensa,
mas na verdade só tem tamanho, sabe? Só tem tamanho. Então, eu indico vocês ir logo na pergunta, porque da pergunta você vai para os dados e vai retirar só o que lhe interessa, né? Você ganha tempo e cansa menos seu músculo aqui, né? Que é seu cérebro, ok? Então, veja, ele quer a corrente. Vimos quatro, né? Vimos a geral já está dizendo, geral, eu vou pegar meu ativo circulante mais o realizável a longo prazo e fazer face a quem? A o meu capital de terceiro, que é o passivo circulante e o passivo não circulante. Aí vem com a liquidez corrente, que tem a ver com capital circulante líquido, já explicado aqui para vocês, em uma, né, das nossas web aula, que é o capital circulante líquido, né, que é o capital de giro. Então, neste caso aí, a corrente, né, liquidez corrente, é o ativo circulante fazendo face ao passivo circulante, né? Tá? Fazendo parte. Porque o que é, pessoal, liquidez, né? É uma medida da capacidade de um devedor, tá? De um devedor pagar, tá? Suas dívidas no vencimento, tá? Que é expresso aí, né? Como um índice ou um indicador, né? Que temos aí o liquidez corrente, geral, seca, imediata, tá? Ok? Então, liquidez seria justamente isso, tá? Uma medida da capacidade de um devedor, né, de pagar o quê? Suas dívidas naquela data, naquele vencimento. Aí temos esses quatro indicadores. Qual é a ideia, pessoal? Quanto maior, melhor. Então, ele tem que ser maior do que um, né? Maior do que um, ele tem um bom nível de liquidez, né? Tá certo? Uma capacidade, né, de pagar as dívidas dentro do prazo, seja de curto ou longo prazo, ok? Então, temos aí igual a 1, né? Aí os recursos da companhia, né? Eles empatam, né? O que tem de bens e realizável, tá? Ele empata com as obrigações, ok? Não é interessante, não vai sobrar nada. E tem menor do que um, que aí é onde o bicho pega, né? O negócio não tem como honrar, né, os pagamentos no período avaliado. Tá? Aí foi o que a gente viu. Então, a ideia é sempre maior do que um. Falou liquidez maior do que um. Então, você pega uma questão dessa, viu, Ruth? Você estava perguntando, por exemplo, corrente. O corrente é um ativo, sim. Aí temos a seca. O nome já está dizendo seca. Eu trouxe aqui para facilitar o entendimento de vocês, para não precisar decorar. A seca é o piratex da corrente. A corrente, né, o ativo circulante fazendo face ao passivo circulante, o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Tá? Então, o que ocorre? A seca, tá? Eu vou fazer face ao passivo circulante, que é o exigível de curto prazo. Só que não vai ser todo o ativo circulante. Vai ser a disponibilidade, que a gente já sabe que é caixa, banco e aplicação financeira de liquidez imediata, mais, né, quem? Os créditos que eu tenho a receber. Então, entra aí só dois subgrupos do ativo circulante. Disponibilidade mais os créditos, que é o que eu tenho a receber, que é o meu direito, né? Tudo a receber. Pá. Então, cai fora, por isso que é seca, porque vai cair fora, eu não vou incluir o outro subgrupo, que é o estoque e despesas antecipadas, ou despesas do exercício seguinte, que também eu já expliquei isso para vocês em aulas anteriores, é só visualizar, tá? Então, essa é a seca, viu, Islane? Essa é a famosa seca. E a imediata já está dizendo que é imediata. É o que eu tenho em mãos. O que é que eu tenho em mãos? É o disponível, porque o estoque eu ainda vou vender para receber. O crédito eu já vendi a prazo, mas ainda vou receber. O disponível, que é o caixa, por exemplo, eu já estou em mão. Então, imediato é o que eu tenho em mãos ali, tá? Para fazer face a minhas dívidas de curto prazo, que é o passivo circulante. Então, disponibilidade dividido por, tá, o passivo circulante. Vamos ver aí quem está com calculadora para poder me ajudar, pessoal, a participação, né? Aqui de forma rápida, para a gente, que eu já estou começando aqui a ficar rouco, mais que eu já estou,
E a gente tem um conteúdo ainda para explicar para vocês. Ó, aqui só foi para quebrar um paradigma, né? Das aulas, que geralmente é o conteúdo, conteúdo, termo de conteúdo, né? No meio a gente faz um exemplo, exercício não. Aí hoje eu digo, vou, né? Como é um quinto encontro, é algo extra, eu vou fazer diferente para ficar registrado aqui, né? Com os alunos. Eu vou começar com uma atividade do assunto que a gente viu, né? No nosso último encontro. Então, ó, pessoal, vamos fazer o corrente? O corrente, né, o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Aí vamos fazer ó, de x7. X7. Qual é o ativo circulante? 1.700. No passivo, x7, ó, passivo circulante, total circulante, 2.900. Então, vê como é simples. Eu vou pegar, viu, Ruth? Vai ser assim que você vai fazer sua prova. 1.700 dividido por 2.900, tá? Que é assim que é a forma. Aí ele vai me dar aí um valor 0, alguma coisa, né? Tá? Quanto é a resposta? Quem pode me ajudar? Pronto, Islândia já foi rápido no gatilho, deu 0,58. 0,58. Claro, pessoal, já tem a resposta aqui. Eu só queria ver a participação de vocês. Veja aqui, ó. Indicadores. Estão vendo aqui em cima? Está dando para visualizar a turma. O material, liquidez corrente aqui, ó. Ativo circulante, viu, Ruth? Ó, passivo circulante, ano X7, ó, 0,58. 0,58. Justamente a resposta de Islândia. Tá bom ou ruim para a empresa, pessoal, esse resultado? Olha o que eu falei da história do 1. Tá bom ou ruim para a empresa? 0,58. Tá ruim, né? Tá péssimo. Boa, Ângela. Boa, Islane. Boa, Ruth. Tá péssimo. Primeiro, pessoal, a gente já vê aqui que o ativo circulante ele está menor do que o passivo. Então, o que eu tenho aqui de bens, como estoque, como caixa, o cara está receber, né? Não, caixa, estoque de bens. E o que eu tenho, né, como crédito a receber, que é duplicados a receber, tá? Tá menor do que o meu passivo, que são minhas obrigações. O passivo, 2.900, está maior do que o meu ativo, que são bens e direitos. Daí eu já vejo que está ruim a coisa. Aí quando eu jogo por índice de liquidez, que repito, né, é uma medida, tá, da capacidade de um devedor de pagar suas dívidas, tá, ali no vencimento. Então já vê que está comprometido. E o índice de liquidez, ele já me confirma isso, 0,58. Eu disse o quê? Menor do que um, o negócio, né, o empreendimento não tem como honrar os pagamentos no período avaliado. Não tem. Então aí tem que melhorar. Tá ruim, não, tá péssimo. Tá? Um desastre, Antônio, isso mesmo. Tá? Vamos ver agora em X8, ainda o de liquidez. Tá certo? Desculpa, o índice de liquidez mais o corrente. Ó, X8 aqui, ó, pessoal. Ó, Ruth, X8 aqui, ó. Tá vendo aqui o mouse? Total de circulante, 4.000. Passivo, ó, do lado direito. Passivo, X8, do lado direito. Quanto é? Ativo circulante, última linha, 6.400. Então, como é a forma? Ativo circulante, no caso, nesse aqui, X8, 4.000, fazendo face ao meu passivo circulante X8, 6.400. Então, quanto é que fica? 4.000 dividido por 6.400. Isso, Jefferson. O ativo seria, né, a parte dos meus investimentos, a minha aplicação. É o que tem o caixa. Perfeito, meu amigo. É o meu bem, que vai fazer face às minhas obrigações. As obrigações é no passivo, Jefferson. Perfeito. Pega a primeira e a segunda aula, Jefferson. Nossa, que eu estou explicando bem isso. Beleza? Mas o que você puxou aqui está correto, tá? Mas se quiser firmar mais esse seu conhecimento, puxa lá a nossa primeira e segunda aula gravada. Tá joia, meu amigo? Pronto, Antônio. Boa, Islândia. 0,62. Tá igual, maior ou menor do que 1? A coisa só é boa se for maior do que 1, né, pessoal? É quando a empresa tem um bom nível de liquidez, né? Tem uma capacidade, né, de pagar suas dívidas, né, no vencimento, né? Então, neste caso, certo, Jefferson? Valeu, parceiro, pela participação. Fica à vontade para trazer, para se apresentar mais, viu, meu amigo? Obrigado.
Valeu, agradeço aí o feedback aí, o carinho. Valeu, obrigado. E essa, a nossa proposta, Jefferson, é sempre tentar melhorar, tá certo? Obrigado aí, obrigado. Valeu. Bom, turma, então, ó, 0,62 aqui, ó, na primeira linha, ó. Liquidez corrente, ativo circulante, passivo circulante, ó, 0,62, tá? 0,62. Bom, turma, para a gente não se prolongar mais, vamos fazer só imediata, jogo rápido. Por que só imediata? Porque aqui vocês. A corrente foi bom, né? Porque eu peguei o total. Agora eu quero saber a imediata. Quem lembra a imediata? A imediata é quem? É a disponibilidade, não é isso? Ok? É quem? A disponibilidade, né? Dividido por quem, pessoal? Dividido por quem? Pelo passivo circulante, correto? Tá aqui, ó, tá? Disponibilidade, joguei aqui no nosso bate-papo, tá? Barra dividido pelo passivo circulante. E quem é a disponibilidade, pessoal? Caixa, banco e aplicação financeira de curto prazo. Aí eu venho aqui para o ativo, atenção, venho aqui para o ativo, ó, só tem o caixa, não tem o banco, não tem a aplicação financeira de curto prazo. Então, eu vou pegar 100 e vou dividir pelo total do passivo, né? Que é 2.900, x7. 100 dividido por 2.900. Dá quanto, pessoal? De cara eu já sei que vai ser menor do que 1. Então, quanto, né, menor, pior para a empresa, né? 0,03. Obrigado, Islane e Jonathan. Ótimo. Então, vamos ver se é isso mesmo de vocês. É isso. Ó. Na última linha aqui, pessoal, tá? Liquidez imediata, ó, disponível dividido pelo passivo circulante. Observe que todos esses indicadores que está sendo solicitado lá, ele diz o que é a tendência aqui. Eu boto aqui, ó, melhorar, melhorar e melhorar. Porque todos estão abaixo de 1 e bem abaixo de 1, bem abaixo. Então a coisa aqui está feiosa, tá certo? Ok? Muito bem. E para fazer agora X8, para encerrar esse nosso momento aqui agora, tá? Com o exercício. Eu vou pegar o caixa de X8, ó, caixa 1.000, que é o disponível, né? Não tem banco, repito, não tem aplicação financeira de curto prazo. Eu pego 1.000 com o total do passivo circulante X8, que é quanto? 6.400. Então, eu pego aqui, ó, tá? Tá aqui, ó, pessoal, lá embaixo, do lado esquerdo, do lado direito, liquidez imediata, lá embaixo, do lado direito, disponíveis, tá? De X8 na última linha, 1.000 dividido pelo total do passivo de X8, 6.400. Dá igual a 0,15. Aqui em cima, na última linha, lá em cima, 0,15. Alguém fez esse cálculo aí, ó, tá? 0,15. Ô, Islândia, eu acho que você se equivocou com alguma coisa aí, tá? Refaz o cálculo. Tá? É 1.000 dividido por 6.400, Islândia. 0,15, todo mundo 0,15. Perfeito, perfeito. Ó. Então, veja. Ruth, é isso que você vai encarar. Vai vir balanço, vai vir DR, para que você possa calcular esses índices ou indicadores, né, econômicos e financeiros, tá bom? Fechou, turma? Bateu aí, Ruth? Acabou de fazer o cálculo? Pronto. Aí depois vocês fazem a seca, tá? A seca cai fora aí quem, ó? Islândia, você que perguntou, ó. Na seca só vai ficar caixa e duplicatas a receber. Estoque, despesa antecipada, ó, seca, cai fora, tá? A corrente entra tudo circulante, né, do ativo. Na seca só fica disponível e créditos, tá? As estoque, despesa antecipada cai fora. Aí depois vocês procuram fazer aí, tá joia? Beleza, turma? Vou fechar aqui e agora vamos para endividamento, né? Indicador de endividamento, que a gente viu na nossa abertura, né? Da última aula, da nossa última web aula, tá? Que o endividamento, no caso, o capital de terceiro, que a gente entende como dívida e está correto,
mas é uma origem de recurso, tá? É uma origem de recurso, ok? Que vai financiar a empresa, tá? Então, índice de endividamento, pessoal, é uma forma de prevenir um dos maiores medos dos empresários, as dívidas, tá? Ok? É uma razão para... E tem uma razão para esse temor, tá? Porque existem várias pesquisas, né? Do Sebrae, FGV, para quem não sabe o que é FGV, a Fundação Getúlio Vargas, sai muito, né? Números desses dois, né? Muitas pesquisas do Sebrae, né? Da Fundação Getúlio Vargas, FGV, justamente não só sobre endividamento, mas sobre liquidez, né? Tudo na área de comércio, de empresas, tá? Então, diz que no ano, acho que uma média, né, de pequenas e médias empresas, elas costumam acumular entre 35% a 40% de dívidas, tá? De dívidas, ok? Então, a, alguns estudos que diz que o endividamento ideal para as empresas, tá? Assim, não existe uma conta definitiva, né? Porque existem assim algumas variáveis, mas quando a gente fala do índice de endividamento geral, diz que até 30%, né, de uma dívida, né, dentro do seu passivo é considerado positivo, né? Sinaliza aí, né, um risco, né, de baixo se tornar o quê? Inadimplente. Agora, quando ultrapassa isso, como eu já disse, tem umas empresas aí, né, boa parte delas em 35 e 40, aí já corre um grande risco de comprometer os negócios. Mas que fique claro aqui, turma, que eu falei na aula passada, tá? Que o endividamento, ele é sadio. Ele é... O que é isso, professor? Estou dizendo que dívida é sadia? É, porque é uma origem de recurso, como já foi explicado aqui para vocês. Aqui, ó. O passivo, visualizando aí na tela, o balanço patrimonial, o passivo, ele é uma origem de recurso, é uma fonte de financiamento. Eu já trouxe alguns exemplos aí para vocês, é só dar uma olhada nas aulas anteriores, tá? Ok? Financiando quem? O ativo, seja ele circulante ou não circulante, tá? Ok? Através de empréstimos, financiamentos, fornecedores, o próprio governo. Então, é sadio, tá? Agora, esses recursos de terceiros, eles só é sadio se for para ampliar o negócio ou tá? Outra atividade que auxilie no desenvolvimento da empresa. Então, essa origem de recurso ou fonte de financiamento são essas dívidas, beleza, que eu vou obter, né? Tá? Como empréstimo, financiamento, né? Comprando a prazo com o fornecedor, tá? Então, alguns exemplos, ele vai me financiar, tá? Eu vou obter essa origem de recurso, capital terceiro, que vai se tornar um ativo, mas vou aplicar no ativo. Agora, no momento que eu aplico no ativo, aí é uma coisa boa, tá? E outra para o desenvolvimento também da empresa. Agora, como já foi dito aqui, né, na nossa abertura, se eu pego esse capital de terceiro para criar uma bola de neve, como assim, professor? Dívida para pagar outra dívida. Eu já tenho um financiamento, tá certo? Eu já obtive lá uma compra a prazo com um fornecedor, consegui prorrogar com pequenos juros, tá entendendo? Mas aí não consigo mais prorrogar, eu tenho que pagar, eu vou tomar um financiamento para pagar outra dívida, aí é algo desfavorável. Bem claro, né, pessoal? Mas como ter o controle disso, Robson? É justamente aplicando aqui seus indicadores, o índice. Então, temos três. O capital terceiro, né, em relação ao capital próprio, tá, que você já sabe, capital de terceiro, né, é o passivo, explicação lá da primeira, viu, Jefferson? Primeira e segunda aula, nossa, trouxe bem isso, detalhado. Então, capital de terceiro, existe o exigível a curto prazo, que é o passivo circulante, e o outro capital de terceiro,
é o exigível de longo prazo, que é o passivo não circulante, tá? E temos o capital próprio da empresa, o capital próprio, que é o patrimônio líquido. Ok? Então, temos três aqui. Isso, Gerson. Empréstimo que a empresa tira do Banco do Nordeste, né? Uma instituição financeira, mas com o objetivo de quê? Aplicar, investir. E onde é feita essa aplicação e investimento, Jefferson? Lá no ativo, tá certo? Tem um tal do crédito amigo também, faz parte. Isso, Ruth. Isso para a empresa, quando ela obtém, é um capital terceiro, Ruth. Vai ser registrado na empresa no passivo, tá? É um em cima da outra. Isso aí é onde as empresas, infelizmente, quebram, viu, Jefferson? Infelizmente, onde as empresas aí quebram. Então, há necessidade da gente ter esse controle. A primeira é em relação, né, observar o capital terceiro em relação ao capital próprio, né, o comprometimento. A outra é entre o capital terceiro e o passivo total, que já entra em capital terceiro e capital próprio, tá? E a outra é o CE, que é a composição de endividamento. Ok? Então vamos ver essas três aí, como seria. A primeira, capital terceiro versus capital próprio, né? Passivo circulante, passivo não circulante, tá certo? Dividido com patrimônio líquido, que é o capital próprio. Esse índice, pessoal, de participação de capital de terceiro indica o percentual de capital de terceiro em relação ao capital próprio. O que eu tenho de capital terceiro de curto e longo prazo em relação ao capital próprio da empresa, que é o patrimônio líquido. Retrata a dependência da empresa em relação aos recursos externos. Tá? Diferente, viu, pessoal? Já ia passar batido aqui. Diferente do liquidez, liquidez a ideia é o quê? É sempre maior do que um, não é isso? Então, quanto lá maior, melhor, né? Já quando eu for analisar esse tipo de indicador chamado endividamento, tá? Esse indicador chamado endividamento, a ideia é quanto maior for apresentado, pior para a empresa. Quanto maior, pior. É o inverso do liquidez. Liquidez é quanto maior, melhor. Quanto maior, aqui é a liquidez, melhor. Já o endividamento, quanto maior, pior. Tá certo? Quanto maior, pior. O outro é em relação, o outro indicador é em relação ao capital terceiro versus o passivo total. Atenção, viu? Atenção. O passivo total que ele traz aí é o somatório do lado direito do balanço patrimonial. O que é que tem do lado direito, pessoal, do balanço patrimonial? É o passivo circulante, o passivo não circulante, né? E o patrimônio líquido. Patrimônio líquido é capital próprio e capital de terceiros é o passivo circulante e não circulante. Então, quando eu falo passivo total, é todo esse lado direito, tá? É todo esse lado direito. Então, o que ocorre nesse indicador aqui, tá? Ele mensura o quanto dos recursos totais, né? O quanto dos recursos totais da empresa é financiado por capital do terceiro. Então, todos os recursos que eu tenho, né, essa origem de recurso, fonte de financiamento, tá certo? Ok? Nesse caso, tá? Ele é financiado por capital terceiro. Então, os valores mais elevados indicam maiores níveis de endividamento. É aquela história, quanto maior, pior. Então, quando eu falar, pessoal, capital de terceiro, fazendo face ao capital total, que é o capital terceiro mais o capital próprio, aí você vai pegar o capital de terceiro dividido por capital terceiro mais o capital próprio. Ah, então, aqui, ó, nesse passivo total, que está aqui embaixo, está aqui, ó, destaque. É o total do passivo, que é o circulante e não circulante, mais o PL. Certo? Deixa eu ver aqui, chegando mensagem. Isso na nossa vida, se não tiver controle, pode acontecer. Perfeito, Jefferson. Veja,
A diferença é que a gente seria pessoa física e a empresa pessoa jurídica. Claro, a pessoa jurídica, né, Jefferson, ele tem uma complexidade maior, mas a essência é a mesma. Quando eu falo de patrimônio, não existe um patrimônio diferenciado para a pessoa jurídica e a pessoa física. Não. Todos têm bens, direitos e obrigações. Todos. Né? Para a gente aplicar a pessoa física, Jefferson, para a gente aplicar, a gente tem que ter uma origem de recurso. Você concorda? Tem que ter uma origem. Só que, claro, as empresas, a complexidade é maior, né? É maior do que a nossa pessoa física. Mas o controle, tá certo? Desses indicadores de liquidez, endividamento, rentabilidade, em relação a uma administração financeira familiar, é a mesma. Sobre receita e despesa, gasto, é a mesma. A essência é a mesma. Perfeita, Jefferson. Você foi bastante feliz aqui na sua participação. Obrigado, viu, irmão? Valeu. Ok, turma? Ok, turma? Então, agora, para terminar, quando a gente traz agora o CE, que é a composição do endividamento. E o que é composição de endividamento? É eu pegar o meu passivo circulante, só o circulante, e fazer face a todo o meu capital de terceiro. Cuidado para não te confundir com todo, tá? A origem de recurso, que seria o capital terceiro e capital próprio, tá? Aqui é só de terceiro. Então, essa forma, pessoal, esse indicador, ele aponta qual a participação, atenção, do capital de terceiro de curto prazo, né, no total dos capital de terceiros, de terceiros, que é o de curto e longo prazo. Eu vou somar os dois, de curto e longo, né, para fazer aí, né, essa observação só em relação ao curto. Então, ele indica, esse indicador, ele indica, né, esse índice, o quanto da dívida total, curto e longo prazo, exigível de curto e longo prazo, tá? Quanto da dívida total da empresa deverá ser paga a curto prazo. A curto prazo. Então, comparação de obrigações de curto, né, com as obrigações totais. Lembrando que o capital próprio não é obrigação, viu? Capital próprio seria um passivo não exigível. Tá? Valores maiores que indicam que a empresa está usando. Então, quanto maior for, pior para a empresa. Isso indica que a empresa está usando uma maior parcela de capital de curto prazo. E a gente viu, né, no último encontro, né, a gente conversou aqui, eu acho até com você, Ruth, aquela que você falou do estoque, né? Comprar a longo, né? E vender a curto, né? Aquela ideia, tá certo? Então, quanto mais você conseguir postergar suas dívidas sem juros, melhor, né? Para a empresa. Agora, se você, né, não consegue fazer essa boa negociação e ficar com um compromisso, né? Um comprometimento a curto prazo, né? Isso torna ali você com a corda no pescoço. Então, esse indicador, ele traz essa informação, que é a composição do endividamento. Tá certo, Ruth? Fechou, turma? Pronto. Isso é o que a gente fala sobre endividamento, tá? Endividamento. Esse indicador, tá? Esse indicador. Então, pessoal, para conduzir aí, né, o financeiro aí, né, ao segundo setor da empresa, né, o financeiro da empresa em segurança e sem nenhum risco de quebrar, é necessário manter um acompanhamento assíduo, tá certo, desses indicadores, né? Indicar aí em relação ao endividamento, que é de lá que eu obtenho minha origem de recurso. Então, aquela ideia que o passivo é coisa ruim, é coisa negativa, que são dívidas, tá? Isso é mentira. Isso é mentira. Ele é sadio, desde que, né, eu obtenha, né, essas origens de recurso com responsabilidade e aplique ou desenvolva, né, o meu ativo, tá? Com responsabilidade.
Agora, se eu vou ter lá para fazer uma bola de neve, uma dívida paga outra, uma dívida paga outra, vai ter um momento, tá, que eu não vou ter mais esse fôlego, eu não vou ter mais. Então, o que, que ocorre? Muitas empresas, né, o próprio Sebrae traz pesquisa sobre isso, por um ano, até mesmo 2 anos, 2 ou 1 ano, de 1 a 2 anos, a boa parte dessas empresas ela quebra. Não é só pela. Que são várias, né, variáveis, né, que é a questão da carga tributária, questões econômicas, questões políticas. Aí, acha pouco, ainda vem pandemia da vida, aí acaba as empresas quebrando mesmo. Mas boa parte desse quebra-quebra, né, dessa abertura de falência, encerramento de atividade, é por conta de uma má gestão. Tá? E essa má gestão está aqui, é a questão financeira. Ok? Tranquilo, turma? Bom, para a gente fechar o encontro de hoje, o último aqui que tem, né, dentro do conteúdo que a gente propôs aí apresentar, tá? É rentabilidade. Estão visualizando aí o material, pessoal? Indicadores de rentabilidade são 4. Primeiro, entender qual é a diferença. Obrigado, Islândia, pelo esse feedback. Estou vendo que hoje você vai até o final da aula, né, Islândia? Na última você correu, viu? Valeu, brincadeira aqui, viu, Islândia? Só para a gente se animar um pouquinho, tá? Desculpa aí qualquer coisa, brincadeira, mas faz parte do meu perfil, tá sempre tentando aqui me entrosar mais aqui com vocês, tá joia? Mas agradeço aí sempre esse carinho, tá? Obrigadão mesmo, valeu. Tranquilo aí, né, Anja? Né? Visualizando o material, pronto. Pessoal, ó, primeiro entender qual é a diferença de rentabilidade e lucratividade. Tem diferença, tá? Tá certo? Beleza, beleza, Jefferson. Corretíssimo. Olha, sempre é bom fazer essa análise, tá? Faz parte dentro ali do dia a dia, né? Tá? Faz parte, é importante. Não pode deixar de fora, não. Bom, pessoal, basicamente, né, a diferença é o seguinte: a lucratividade, tá? O próprio não está dizendo, né? Lucratividade, vem de lucro, tá? Ok? Tanto lucratividade como rentabilidade, a gente vai analisar a parte do lucro, tá? Mas a lucratividade, ela analisa o lucro líquido em relação à receita da empresa, tá? Então, quando eu falar lucratividade, eu estou analisando o lucro líquido em relação à receita da empresa. Já a rentabilidade, ela associa esse mesmo lucro líquido, certo? Mas ao valor investido no negócio. Ficou claro? Lucratividade é o lucro líquido em relação à receita. Então, quando eu vou lá na DR, você observa, no início vem as receitas, no finalzinho de tudo é o lucro líquido, beleza? Então, aí é quando eu faço essa relação. Já a rentabilidade eu vou fazer do lucro líquido, que é o último, né, item ali da DR, do demonstrativo do resultado, né, se a empresa deu lucro ou prejuízo, né, líquido do período. Então, ali eu vou pegar aquele lucro líquido, né, em rentabilidade e associar, tá, ao valor investido no negócio. Então, lucratividade, turma, ela serve para a empresa analisar se o dinheiro faturado, né, faturamento na receita, será suficiente para cobrir quem? Custos e gerar um lucro esperado, tá? Então, de cara entender essa diferença. E quando a gente fala de índice de lucratividade, ela estuda o nível. Bom, pessoal, desculpa ter aqui. A rentabilidade aqui, nesse índice, estuda o nível de lucratividade da empresa. Então, veremos aqui os principais. Pessoal, muitos autores trazem muito mais do que esse que a gente está apresentando. Tá joia? Isso aqui são os principais, tá? Índice.
e a gente observa dentro dos estudos e da sua aplicação, tá? Mas vocês podem se deparar mais na frente, agora nos estudos, ou quando for fazer uma pós-graduação dentro dessa área financeira e econômica, tá? Alguns outros índices, tá? Ah, o professor não ensinou. Não, tá? Porque isso vai aí de pesquisa, de estudo a estudo, de autor para autor, ok? Mas esses que a gente traz para vocês são os principais, né? Estudados e aplicados aí nessa empresa. Então, aqui, quando eu falo de rentabilidade, temos o giro do ativo, retorno sobre as vendas, retorno sobre o ativo e retorno sobre o PL. Vamos para o giro do ativo. Atenção, tá? Como é que seria a fórmula? As vendas líquidas dividido pelo ativo total médio. O que seria, pessoal, o ativo total médio? Atenção, tá? Observe, quando a gente viu lá no estudo da análise, a gente precisa ter informações, dados anteriores, atuais e futuros. Estão lembrados? Então, neste caso aqui, para eu achar a média, né, o total, médio aí, eu tenho que ter um balanço do ano anterior e o balanço do ano atual. Está sendo, né, feito esse indicador. Então, se eu estou no ano de 2023, eu fazer, né, trabalhar esse indicador, ter um resultado através desse indicador, eu preciso do balanço do ano 22. Eu vou pegar o ano, balanço 22, somar com o do ano 23 e dividir por 2, tá? Então, é a soma do ativo do ano anterior, ele está falando do ativo, né? Que ativo, ó, circulante ou não circulante? Somatório de 2. Vou somar o total do ativo. É o circulante mais o não circulante. Soma. Pego de 2022, o ano anterior, tá certo? Somo com o total do ativo, seja circulante ou não circulante, de 2023. Pego esse total desse ativo de 2023, somo os dois e divido por 2. Aí eu acho o ativo total médio. Ficou claro isso aí, pessoal? Então, nessa forma do giro do ativo, eu vou pegar as vendas e fazer face a esse ativo, só que é a média dele, tá? Então, é um dos principais indicadores da empresa. O que é que ele estabelece? A relação entre as vendas líquidas, não são as vendas brutas, não, viu, pessoal? É as vendas líquidas, tá? Ok? Do período e os investimentos totais efetuados na empresa. Ele tem a mesma ideia do de liquidez. Quanto maior, melhor. Então, a cada período, se esse indicador aumentar, quer dizer que a empresa está indo num bom caminho, tá? Um caminho do sucesso. Ok? Então, esse é o primeiro indicador, o índice, né, de rentabilidade. Estabelece essa relação entre as vendas do período daquele ano e os investimentos totais efetuados na empresa. No caso, os investimentos totais efetuados é lá no ativo, tá? Aí qual é a ideia aqui? Aí tem um exemplo, tá? Eu pego as vendas 649,191, estou vendo aí, pessoal? VL quer dizer vendas líquidas, né? E vou dividir pela o ativo médio, né? Aqui ele já está me dando mastigadinho, tá? 578, já foi somado. O do ano anterior e do ano atual, dividido por 2. Aí o que é que faz? Divide e deu 1,12. O que quer dizer esse 1,12? Significa que para cada R$ 100, atenção, cada R$ 100 de ativo total, circulante, né, não circulante, e os dois ativos aí do ano anterior e do ano atual, dividido por 2, né, que é a média, a empresa gerou 112 durante o ano. Bom ou ruim? Bom, porque para cada 100 deu 112. Então, ultrapassou, né? Então, indica que o nível de eficiência, o que são utilizados os recursos ali aplicados no ativo, né, da empresa, tá? É bom. Então, a cada 100, ele está aqui gerando quanto? 112. Ok, pessoal? Das vendas ali investido, aplicados no ativo.
Próximo agora é o retorno, tá? Retorno sobre as vendas. Ok, Islane? Valeu. Retorno sobre as vendas, tá? Retorno sobre as vendas. Então, veja, eu vou obter o meu lucro líquido. Pessoal, veja o que eu falei para vocês. Quando a gente fala de liquidez, endividamento, a gente só trabalha com que relatório? Qual é o relatório? Só o balanço, correto? Agora, eu tenho avisado a vocês, quando a gente falar de rentabilidade, aí a gente vai precisar dos dois relatórios para extrair informações. Vou precisar do balanço patrimonial, aqui, ó, até esse ativo médio, tá certo? Do ano anterior e do ano atual. E quando eu falo de rentabilidade, além do que está no balanço, eu vou precisar também de informações da DR, como vendas, como lucro, tá? Então, rentabilidade, é por isso que eu disse, não é preciso decorar, é entender. Liquidez, endividamento é só balanço. Rentabilidade é balanço e DR. Então, quando eu falo de conta de resultado, receita e despesa, custo operacional de venda ou serviço, é DR. Quando eu falo de lucro líquido, não é acumulado. Acumulado é do balanço. Patrimônio líquido. Agora, quando eu falo líquido, aí é uma DR. Então, esse, por exemplo, vendas líquidas e lucro líquido, eu vou extrair de onde? Lá da DR. Algo já apresentado por vocês, tá certo? Tá? Islane, no slide não está aqui lucro líquido e vendas líquidas, não, que é o retorno sobre as vendas, não está aqui, não? Não deu, deixa eu ver aqui, travou então, foi? Deixa eu ver aqui, rapidinho. É que eu fechei aqui, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Aqui rapidinho, ó, pessoal. Ó, na DR aqui, ó. Ó na DR, pessoal. Visualizando o material aqui, ó. Lucro líquido lá na DR, ó. Lucro líquido na DR, ó. E nas fórmulas ali, ele tá pedindo a receita líquida. Ó, ele não tá pedindo, ó, aqui na DR, pessoal. Ele não tá pedindo a receita bruta, não. Ele tá pedindo a receita, ó, líquida. É de onde, viu, Ruth? Se caiu alguma atividade, alguma questão, aí vai ter esses dados. De onde você extrair a receita líquida, ó, e o lucro líquido. Ok? Pessoal, e agora? Estão visualizando esse material aqui? Retorno sobre as vendas. Estão vendo? Agora, pronto. Ó, obrigado por sinalizar aí, turma. Explicando, né? Mas vocês não estavam acompanhando, né? Obrigado aí, Antônio, Ângela, Jonathan, Ruth, Islane. Valeu, valeu. Então, turma, esse retorno sobre a venda, tá? Ele compara o lucro líquido em relação às vendas líquidas. Vocês viram de onde a gente, né, vai retirar, né, extrair essas informações. É da DR. Acabei de mostrar a vocês. Tá? Então, esse indicador, pessoal, quando eu pego o lucro líquido, né, e faço face às vendas líquidas, ele fornece o percentual de lucro que a empresa, tá? Ele fornece o percentual do lucro que a empresa está obtendo em relação as vendas, em relação à receita, que é o faturamento. É a mesma ideia. Quanto maior, melhor. Tá? Tá o percentual de lucro que a empresa está obtendo em relação à receita. Certo? Em relação à receita.
Tranquilo, Jefferson. Foi algo ímpar, tá? Ter a sua participação, tá certo? Obrigado, foi um prazer, tá? É uma alegria, não só você, como os demais colegas, mas é aqui me despedindo de você e espero ter uma nova oportunidade de trabalhar com um amigo, viu? Saúde, paz e sucesso aí na sua caminhada, irmão. Valeu por hoje, tá? Islane, você não vai embora ainda não, viu? Fica aí, você está de castigo. Fica aí, Islane. Então vamos lá, turma. O que ocorre aqui? Tá dando boa noite aqui, mas boa noite pro colega, né? Sim, sim. Boa noite para mim, não, viu? Pode ficar por aí. Tô de olho em você. Bom, turma, então vamos lá, ó. Como eu trago aqui? Ele já traz, ó, Ruth, é assim, ó. Pode cair questões desse tipo, ó. Lucro líquido, se vier assim, é ótimo. Agora pode vir a DR toda estruturada com seus valores, mas você já sabe de onde vai retirar, né? Tá? Os valores. Mas se não, vem assim, ó, já mastigadinho, ó. Quando vem assim mastigadinho, é bom demais, ó. O lucro líquido, você joga na fórmula 65 mil, ó, 975, e depois vem das líquidas, 649,191, tá? Ok? Se não vier assim mastigadinho, você vai lá na DR, vai ter que dar informações. Se tiver informações, você não adivinha. Então você vai lá na DR e vê receita líquida. Cuidado para não tirar receita bruta, senão vai dar errado. É receita líquida. Ou, e aí faz fácil com as vendas líquidas. Então, qual é a conclusão? Para cada R$ 100 de vendas líquidas, para cada, ó, tá sobrando quanto? 10,16, foi o que foi encontrado. Tá bom? Bom, pode melhorar? Sim. Mas a cada 100, observe que está sobrando, né? A cada 100 de vendas líquidas, está sobrando 10,16 de lucro, tá? De lucro. Então, está indo no bom caminho. A outra, tá? A outra não, o outro indicador é o retorno, tá? É o retorno sobre o ativo. O retorno sobre o ativo. Ele indica a lucratividade, já explicado aqui a diferença de lucratividade e rentabilidade, né, turma? Então, esse aí indica a lucratividade da empresa, propicia aí uma relação aos investimentos totais, o do lucro, que eu tenho lá do lucro, tá certo? Em relação aos investimentos, em relação à aplicação no ativo. Então, eu vou pegar o lucro líquido, né? Nesse retorno sobre o ativo, aí vou fazer face ao ativo total médio. Você já sabe calcular, né, pessoal? Ativo médio, eu pego o balanço do ano anterior e somo, balanço que eu digo ativo, né? E somo com o ativo do ano atual. Depois divido por 2. Aí acho esse médio, tá? A mesma ideia. Quanto maior, melhor. Então, aqui, pessoal, já está mastigadinho, tá? O lucro líquido foi em X1 de 65.985 e o ativo total médio 578.382,50. Tá? Então, qual é a ideia aqui? A cada R$ 100 do ativo total, a empresa gerou um lucro líquido de quanto? 11,40. Está indo no caminho certo também. Dentro do lucro líquido, o que está sendo investido aplicado lá no ativo total médio. Tá? Esse é o retorno sobre o ativo. Parou de novo? Foi? Oh, meu Deus do céu! Voltou agora, turma? Vocês tinham visto esse aqui, quando eu mostrei, viram essa página aqui, o retorno sobre o ativo, sim ou não? Essa aqui eu sei que morreu, finalizou. E essa aqui agora? Eu estava explicando. Visualizaram? Tranquilo? Sim, né? Pronto. Eu acho que vocês não viram essa daqui, né? Pronto. Que é o cálculo. Tá? Pegar o lucro líquido e... Agora sim, Ruth. Pronto.
Aí fecha. Então, a cada R$ 100, pessoal, de ativo total, a empresa gerou um lucro líquido de 11,40. Então, aí está representando, né, neste caso, essa companhia Pneus Forte, né, no ano X1, ela está representando um ganho de 11,40, que seria justamente o que gerou aí o lucro líquido. Tá? A empresa gerou lucro líquido em relação ao ativo total. Para fechar, pessoal, nosso encontro de hoje, tá? Nossa participação, né? Nesse indicador chamado de rentabilidade, retorno sobre o patrimônio líquido. A gente viu o lucro em relação às vendas, a gente viu o lucro em relação ao ativo total médio e agora em relação ao lucro líquido em relação ao patrimônio líquido médio. Médio! Então, como é que se calcula, pessoal, o patrimônio líquido médio? Desculpa, pessoal. Desculpa. Da mesma forma, eu vou pegar o patrimônio líquido do ano anterior, somo com o ano atual e divido por 2, tá? Então, esse indicador, pessoal, ele indica quanto de prêmio os acionistas ou proprietários estão obtendo, né? É o retorno. Eles não investiram na empresa no início do exercício, eles investiram na empresa. Então, quando chegar no final do exercício, viu, Islane? Chegar no final do exercício, tá? O que eu expliquei lá no início, quando você falou de ágio, tá? Mas não tem nada a ver aqui com ágio. Mas quando eu expliquei lá, eu disse o quê? O lucro líquido, eu vou pegar parte dele, vai para dividendos, que são, né, as obrigações da empresa com os sócios acionistas, e temos o lucro, reserva de lucro. Temos o lucro acumulado que vai para a reserva de lucro, né? Então, o que ocorre? Os sócios, acionistas, o proprietário da empresa investe na empresa onde? No capital social, patrimônio líquido. Durante um ano, que é o exercício social, a empresa deu lucro. Então, esse indicador, ele traz esse prêmio, né, aos acionistas, proprietários, tá, os sócios, né, obtendo aí, nesse caso, o retorno da empresa. Tá? Retorno. Aí, ó, em relação aos investimentos do empreendimento. Então, o lucro, portanto, é o prêmio do investidor. É o momento em parte dele, viu, Islândia? Ele tem um retorno, tá? Então, do investidor pelo risco do seu negócio, que todo investimento é um risco, né, pessoal? É um risco. Neste caso, esse retorno dele é dentro do exercício social de um ano. Agora, poderia ser que a empresa apresentasse um prejuízo. Então, eu vou pegar o lucro líquido e vou dividir pelo patrimônio líquido, onde está justamente quem lá, né, pessoal? A reserva de lucro, tá? Ok? E a conta lucro acumulado. Só que da conta lucro acumulado, uma parte vai para dividendos. E de onde vem o valor do lucro acumulado? Vem do lucro líquido, da DR. Encerrou o exercício, eu pego o lucro líquido da DR, levo para uma conta permanente, que é a conta lucro acumulado do balanço patrimonial, e de lá vai fazer a distribuição para dividendos, que é quando os sócios vão receber a sua parte, tá? Pelo seu investimento, ok? Se der prejuízo, óbvio, se deu prejuízo, não vai receber nada, né? Tá? E a outra parte do lucro vai ficar em reserva de lucro. Tá? Então, esse retorno sobre o patrimônio líquido é quanto, né, de retorno, aí, de prêmio, o proprietário da empresa estão obtendo em relação aos seus investimentos que eles fizeram lá atrás, tá? Na empresa, no capital social. Tá? Então, aqui, ó, pega o lucro líquido, já está mastigadinho, 65.935, tá? E vou dividir pelo ativo não, patrimônio, né? Tá aqui o nome, houve uma digitação aqui, viu, pessoal? Aqui está ativo total. Pessoal, estamos no slide 43. Vocês estão visualizando ou travou de novo? Por favor, me ajudem. Estão vendo aí o 43? Sim, né? Estão visualizando. Pronto. Então, ótimo. Aí observe que aqui tem aqui escrito aqui, ó, ativo total. Não é ativo total, não. Houve um erro de digitação aqui do professor, tá? Aqui é patrimônio líquido médio, tá?
Patrimônio líquido médio. Houve um erro de digitação. Visualizando aí, depois eu vou corrigir. Ok, Manuel, Jonathan, beleza. Então, o lucro líquido vai dividir aqui pelo patrimônio líquido médio, não do ativo, né? Que eu digitei aqui errado. Tá? Na verdade, não é que eu digitei, eu copiei, né? Peguei os outros, mesmo exemplo, tá certo? E aqui, claro, mudei de acordo com a forma, só que aqui no momento que eu colei, esqueci de corrigir, tá? Só uma observação aí. Então, pessoal, o patrimônio líquido é 285,022. Então, quando eu faço esse cálculo, tem um indicador aí de 23,13, né, o percentual aí. E quer dizer o quê? Para cada R$ 100 de patrimônio líquido médio, é o que está lá no patrimônio líquido, a cada R$ 100, a empresa gerou um lucro de 23,13, tá? 23,13. E a cada período, se isso aumentar, melhor. Então, tanto liquidez, pessoal, como rentabilidade, o resultado, quanto maior, melhor. Já endividamento é o contrário. Quanto maior, pior. Aqui, rentabilidade e lucratividade, rentabilidade e liquidez, quanto maior, melhor. Tá certo? Só endividamento que é o inverso. Perguntas, turma? Finalizamos aí mais um encontro nosso, que por sinal o último. Gostaria de ter outros, né, contatos com vocês, mas a gente fecha por aqui, pessoal, com rentabilidade. Não tem dificuldade, viu, pessoal? São 4 indicadores, todos são retorno. Um é retorno sobre, tá? O patrimônio líquido, o outro é um retorno sobre o ativo, o outro é sobre a venda ativo e patrimônio líquido, tá? Só retorno. E o outro é giro do ativo. Tá? Entender isso aqui e aplicar quando for necessário. Perguntas? Aqui a garganta, graças a Deus, chazinho quente, né? Gengibre aí, mel foi e limão. Aí deu uma aliviada, estava bem quentinho, aí deu uma suada aqui, aí uma melhorada. Até em relação à última aula, né? Comecei rouco, mas terminei ruim que só. Hoje não. E se brincar, hoje falei mais do que a nossa última aula. De boa, né, pessoal? Aparentemente, claro, né, Islane? Viu, Ângela? Tá? Viu, Manuel, Antônio, Jonathan, tá? A cada exercício que você fizer, né, você está praticando e está aprendendo. Tá? Tá criando um entrosamento maior com o conteúdo. Agora, claro, nessa caminhada vai ter momentos que vão surgir dúvidas, porque você está produzindo, está estudando, então vai aparecer dúvidas, tá? Mas aí, pessoal, há necessidade de vocês realmente praticarem, para ter esse entrosamento melhor e não precisar decorar fórmula nenhuma, e se entender. Tá? Se eu entendi e consigo explicar para vocês, que eu já me acho um pouquinho lento, né, mentalmente. Então, eu sei que vocês têm um potencial enorme, então vocês vão decolar, tá? Pessoal, saúde e paz a todos vocês, seus familiares, né? Que Deus abençoe, hoje e sempre. Foi uma satisfação trabalhar com vocês, uma alegria enorme. Tanto é que estamos aqui, né? Uma aula extra, coração, tinha prometido. Gostei da turma desde o primeiro contato. E esse foi o nosso primeiro contato, né? Vocês não me conheciam. Tá? E aí que falo por mim, fica a torcida de ter uma nova oportunidade com vocês lá na frente, tá? Com outras disciplinas. Pessoal de contábeis, né? Com as disciplinas de contábeis, e o pessoal de ADM e economia, juntamente com contábeis, tá? As disciplinas gerenciais, né? Que vocês ainda vão encarar, que é administração financeira e orçamentária, tá? E a disciplina, ó, pessoal, muito massa. Tem cálculo, viu, Ruth, nelas também, mas é algo bem gostoso de trabalhar. E a outra mais filé ainda, que é a análise de custo, né? Análise de custos, tá? A disciplina hoje que quem dominar a área de custo tem um grande diferencial no mercado, tá bom? Deixa eu ver a mensagem de vocês. Administrador, fique com Deus. Você também é administrador.
Parabéns para todos nós, Jonathan. Valeu, Ruth. Agradeço também pela sua presença na aula. A didática, gostar, né, pessoal? A metodologia, que bom. Né? Tá, eu estou aplicando ela desde 2005, né? Quando eu iniciei no magistério superior, foi em 2005. E de lá para cá a gente tenta melhorar, aprimorar, né? Com a graça de Deus, né? E com o feedback de vocês, tá? Também vou ficar com saudade, Antônio, de vocês aí, dessa aula maravilhosa. Espero ter uma nova oportunidade. Eita, Islane, valeu, valeu. Obrigado por esse carinho ímpar. Liliane também aqui, obrigado pela aula, sempre muito esclarecedor. Eu tento, né? Mas aí, claro, a produtividade, tá certo? A clareza fica, né, bem apresentada aqui, graças à participação e à provocação de vocês, viu, Liliane? Tá? Amor sempre, tá? Amor sempre é alegria, mesmo dodói, né? Nariz entupido, um pouquinho de dor de cabeça hoje, a garganta, né? Não inflamada, mas irritada, tá? Começou uma virose, uma gripezinha chata. Tinha pego, tinha melhorado um pouquinho, mas tive uma recaída, mas faz parte. Estava preocupado com a aula de hoje, que eu não podia cancelar de jeito nenhum, tá? Porque vocês já vão agora adentrar na semana de prova, né? Tá? Então, turma, um beijo no coração, um abraço, tá? Bem forte. Tá? E saúde e paz novamente, sempre, sempre, que o Papai do Céu continue abençoando vocês. Bons estudos, pessoal, bons estudos, tá? Sucesso e até uma próxima, tá bom? Abraço, 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 todos vocês. Valeu! Obrigado, Ângela. Obrigado aí. Obrigado, Islane. Tá? Certo, pessoal? Valeu demais. Presença, participação, interesse e, por fim, esse carinho ímpar, tá? Obrigado, turma. Se cuidem. Quem sabe até uma próxima. Com a bênção do Papai do Céu. Tchau, 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 tchau.